Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte Números. Meu nome é Nivaldo. Essa gravação é feita no Instagram e depois vai para o YouTube. Hoje nós temos o prazer de contar com um jogador campeão pelo esporte no fim dos anos 90. Foi uma década muito vitoriosa para o Leão. Grande Vitor, pode se apresentar aí. Aí, galera do esporte, Leão da Ilha do Retiro. Então, meu nome é Vitor, ex-lateral esquerdo do Sport Recife 99, aquela geração do Tetra, tão sonhado Tetra, que foi muito importante na minha carreira. Foi uma passagem discreta no esporte, mas foram 30 anos, mas com título, né, cara? O que eu falava na época, tem que ser campeão para deixar sua marca, né, no clube, né? Sua marca na história. Então, sempre que tive a oportunidade de estar visitando o Recife, estar aí na Ilha do Retiro, vai ter na salinha lá do esporte, lá um pôster de campeão lá que não vai apagar nunca. Com certeza. Eu sempre falo a ficha do convidado quando foi um jogador do esporte. Então, vou passar aqui pela sua. Vitor Carlos Costa Pereira, nascido em 9 de agosto de 74, recentemente completou 46 anos, mas está com a mesma cara aí de quando jogava aqui, viu que estava na casa dos 20, tá bem aí. Obrigado. Foi lateral esquerdo, jogou pelo Sport aqui em 99, participou daquela campanha do tetracampeonato, que naquele momento era um título inédito para o Sport, e teve uma participação importante, inclusive na final, a gente vai falar sobre isso, com certeza. E você é mineiro de Grão-Mogol, não é isso? Isso. Estou aqui agora em Grão-Mogol, minha cidade natal, residindo aqui agora. Conta pra gente como você começou a jogar bola. Foi aí mesmo ou você foi para Belo Horizonte? Então, Nivaldo, eu vou fazer um resumo, porque tem muita história, né, cara? Então, eu não vou começar desde o infantil, juvenil, não, porque senão fica um pouco chato. Então, eu já vou jogar já... Pode falar aí, quem foi que achou você, quem deu a primeira oportunidade, pode contar tudo. Então, na verdade, meu pai tinha uma escolinha aqui na cidade. Eu, no caso, destacava que sou atleticano, e na oportunidade cheguei a passar no infantil do Atlético, passei no teste, fiquei um período lá, não deu certo, voltei, desisti de jogar futebol. Tem uma cidade aqui próximo da minha cidade, aqui de Grão-Mogol, que se chama Montes Claros, uma cidade polo aqui na região. E fui para lá para poder estudar. Lá conheci o professor Edivaldo. Esse Edivaldo era irmão de Bentinho. Bentinho é um ex-jogador da década de 90, fez muito sucesso na Portuguesa na época de Denner. No São Paulo, foi artilheiro pelo São Paulo, pelo Botafogo, teve passagem também para o Cruzeiro, depois foi para o Japão. Bentinho é um ídolo aqui da região nossa, aqui, né? E na oportunidade de Montes Claros, eu atuando para uma equipe chamada Casimiro de Abreu, que já foi aqui profissional, hoje só disputa o amadorismo, né? Eu tive a oportunidade de jogar contra a equipe do Edivaldo, né? Do irmão que é treinador e um revelador de jogadores aqui na região, o professor Edivaldo. Vários dos jogadores que saíram da região aqui passou pelas mãos do Edivaldo. E, na oportunidade, eu destaquei muito, estava com 15 para 16 anos ainda, destaquei muito numa partida de amador, de adultos. E eu vendo o Edivaldo, a preocupação dele por lá de fora do campo, no caso... os jogadores do seu time me marcar, eu jogava de meia esquerda, na verdade, não era lateral. Eu aproveitei a oportunidade e falei com ele. Eu dei uma investida nele, né? Se ele não queria estar me treinando ou me dando a oportunidade de estar saindo para fora, porque ele tinha os contatos. Ele falou que ia conversar com o Bentinho na época profissional do Portuguesa. Depois de 6 meses, para minha surpresa, eu nem lembrava mais do assunto, chegou um telegrama, na época do telegrama, não é dessa época ainda, sim, né? O contato era mais difícil. Então, chegou um telegrama de Bentinho, São Paulo, marcando a data para me fazer o teste no Português. Então foi meio um choque para a família, porque eu tive que largar os estudos, largar tudo. Era o mês de julho para agosto, metade, eu estava no 3º ano, no ensino médio. Aí eu peguei o ônibus, embarquei para São Paulo. Fica bem longe aqui de São Paulo ainda, né? Aqui no norte de Minas, aqui fica 570 quilômetros de Belo Horizonte. Quer dizer, então, bem distante. Fui para São Paulo, o Bentinho me pegou lá na rodoviária do Tietê, me levou para o Canindé, para o alojamento, fiz o teste, passei, fiquei lá um período. Portuguesa foi muito mal, tinha sido campeão da Taça São Paulo com essa equipe, com essa turma de Denner, Simval, em 91.
eu estava no juvenil subindo para os juniores. Aí eles tinham muita expectativa nos juniores. Eu não participei da campanha de 92, estava no juvenil ainda subindo. Só que a equipe perdeu todas as partidas e foi eliminada na primeira fase. Aí eles já fizeram uma limpa. Nessa limpa eu estava subindo e fui junto. Aí eu desisti, cara, de jogar futebol, na verdade. Assim, a ideia... Falei, não vou mexer mais com isso, não dá. Me deram o dinheiro da passagem para Montes Claros. No meio do caminho eu parei em Belo Horizonte para deixar um garoto que estava indo embora, Cristiano, de Montes Claros, ele pediu para me deixar ele na sede do Atlético, porque ele ia tentar a sorte lá no Atlético. Ia tentar, na cara e na coragem, fazer o teste. Eu falei, vamos parar lá, eu deixo pra você lá. Só que eu não tinha um centavo no bolso. Parei em Belo Horizonte, quer dizer, perdi minha passagem para Montes Claros. Só que eu tinha parentes lá, então eu pensei o quê? Vou para casa de parente meu e lá eu consigo, né, passagem. Nessa aí, na sede do Clube Atlético Mineiro, na porta da sede lá do Clube Atlético Mineiro, estava o treinador do Vila Nova de Nova Lima, que estava fazendo uma parceria com o Atlético para levar alguns jogadores dos juniores para disputar o Campeonato Mineiro e Taça Belo Horizonte Juniores. Nessa aí, ele me viu com a mochila, perguntou se eu era jogador, eu falei que não, que eu estava vindo juvenil da Portuguesa, mas que eu tinha desistido, estava indo embora para casa. Aí ele insistiu, me chamando para ir Nova Lima, uma cidade próxima de Belo Horizonte. Eu falei que não, mas sem dinheiro. Ele falou comigo, olha só, você vai lá, te coloca no alojamento, você fica uma semana treinando com a gente, para você conhecer a estrutura lá do clube, e eu te dou o dinheiro da passagem para você ir embora para sua casa. Eu falei, opa, vamos embora. Fui já valeu lá. A pena, né? Já valeu a pena parar em BH. Já valeu a pena, justamente. E aí mudou todo o roteiro da minha história, né, cara? Já tinha desistido, já avisado a família. Fui para Nova Lima, fui para divertir, na verdade, só esperando o dinheiro da passagem, mas fui treinar. Já gostava do ambiente, destaquei nos treinamentos, aí pedi o dinheiro da passagem para ir embora, e falaram, não, você não vai embora não, você vai ficar aqui com a gente. Você vai assinar aqui com a gente, vai ficar. No começo eu ainda não tinha aquela expectativa, eu queria mesmo desistir. Eles me convenceram lá, fui acostumando com o ambiente, fiz alguns jogos amistosos e assinei com o clube lá. Daí no mesmo ano já disputei o Mineiro Profissional. Já disputei o Campeonato Mineiro Profissional com meia esquerda, né? Precisou subir, disputei dois jogos pelo Campeonato Mineiro e alguns amistosos. E daí já continuei. Fiquei lá até 95 com meia esquerda. Em 95, numa situação... Já queria parar de jogar também, porque clube de interior, muita dificuldade, ganhando quase nada. Aí ficou aquela sensação de que não vou parar com isso, cara. Vou estudar, dá tempo ainda. Me improvisaram na lateral numa partida. Precisou do lateral esquerdo, me improvisaram. Fui bem no jogo. No outro jogo, fiz gol. Daí a pouco, me convenceram a ficar na lateral, destaquei, fui... A gente foi, na época, o Vila tinha caído, com o módulo 2, a gente foi campeão. E no Campeonato Mineiro de 96, a gente chegou na fase final do Campeonato Mineiro, no hexagonal final, com Cruzeiro, Atlético, América e alguns clubes, e eu fui eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Mineiro. Aí já despertou o interesse de Carlos Alberto Silva, esse treinador, saudoso Carlos Alberto Silva, que treinou São Paulo, Cruzeiro, Seleção Brasileira, Porto, La Coruña e muitos outros clubes, né? Carlos Alberto Silva assistiu um jogo em Nova Lima e se interessou, estava no Palmeiras, pediu uma contratação no Palmeiras. Não deu certo. Ele foi pro Vasco, pediu uma contratação no Vasco, aí eu fui pro Vasco. Deu certo. Aí eu senti, tipo assim, agora é de verdade, o negócio pegou mesmo, né, cara? Vamos embora. Aí fui pro Vasco, tive a oportunidade de jogar lá 6 meses, foi uma passagem curta no Brasileiro. Tive a oportunidade de fazer um gol, no terceiro gol, no Flamengo e Vasco, em Manaus, com 40 mil pagantes, experiência muito bacana. Joguei com Juninho Pernambucano, na época Edmundo, Ramon Menezes, Juninho Pernambucano, né, que é ídolo aí do esporte, né, cria daí do esporte. Sensacional. O Vasco tinha um timaço nos anos 90, né? Tinha. Eu vou entrar nesse assunto que entra até o Vasco interessante, é o seguinte, minha carreira foi marcada muito por lesões, cara. Eu tive muitas lesões graves que atrapalhou demais minha carreira. Muito, 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 muito. Nessa época do Vasco, eu brinco que eu revelei vários laterais. Eu revelei o Felipe do Vasco, eu revelei o Dedê no Atlético. Eu revelei o Dedê no Atlético Mineiro, que foi pro Borussia e ficou a vida inteira no Borussia Dortmund, aposentou lá no Borussia. O Gilson, que jogou no Grêmio recentemente, Grêmio, Botafogo, no Cruzeiro, agora está no Botafogo Ribeirão. O Gilson, eu brinco que através no caso de lesões
Minhas elas entraram. Aí. Espera, então, aí no Vasco, quando o Cássio saiu, que era para me firmar como titular, eu tive uma lesão treinando falta. Treinava demais, excesso de treino, me atrapalhou muito também, muito empolgado. Quer dizer, acabou o treinamento, fui treinar repetições de falta, tive uma lesão muscular. Tentaram me recuperar ainda com um clássico contra o Botafogo, não deu tempo, só tinha o do lateral, eles tinham liberado o Cássio. Pegaram o Bill e o Felipe do Júnior para treinar, para entrar no meu lugar. Fizeram um teste comigo ainda lá em São Januário, Antônio Lopes, antes da partida, e nos primeiros movimentos eu já senti, era lesão muscular no reto femoral, músculo do chute, quer dizer, impossível, né? Com 10 dias você recuperar. Colocaram o Bill, que era o titular do Júnior, o Felipe era o reserva. O Bill depois jogou no Botafogo, teve um certo destaque, era um baixinho, canhoto, bom de bola. O Bill entrou muito nervoso, errou os passes no começo do treino. Antônio Lopes tirou e entra Felipe. Felipe não precisa falar, né? Aí Felipe virou ídolo lá, né? Aí bagunçou tudo. Felipe entrou, ainda tímido ainda, mas não errava passe. Felipe era craque, né? Aí acertou todos os passes, treinou direitinho, foi pro clássico com o Botafogo. Ganhamos o jogo lá eu só assisti no caso, ganhamos o jogo do Botafogo no Maracanã, pelo brasileiro. Felipe já começou a se destacar. Aí ele teve mais uns 2, 3 jogos, um pouco tímido. A partir daí acabou. Felipe estava humilhando na lateral. Voltei na reserva dele. Aí eu ficava rindo no banco, porque o que o Felipe fazia em campo era brincadeira, né? Ele chamava o cara pro drible o tempo todo, ninguém pegava, a gente ficava rindo. Eu lembro na época eu estava no banco junto com o Ranieri. Ranieri acho que teve uma passagem no esporte também, Ranieri meia. 2000. Então, Ranieri ficava me cutucando, me chamando, olha lá, Felipe, vem pra cima, vamos ver. Quer dizer, aí a gente ficava rindo, a gente ficava rachando, né, no banco. Então, aí no Vasco ainda, encerrando o contrato lá por empréstimo, eu recebi a notícia que o Atlético estava interessado, aí eles compraram meu passe do Vila. Aí eu fui para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro em 97, comecei muito bem, destacando, fazendo gol contra o Cruzeiro, gol contra o América, em clássicos. Gol de falta não foi contra o Cruzeiro? Você postou recentemente que eu vi. Isso, um gol de falta contra o Cruzeiro, justamente. Está até naquele clipe do Scan, que é uma partida de futebol. Foi eternizado naquele clipe ali. Aí, machuquei contra o Corinthians, batendo falta numa partida Copa do Brasil. Eu não esqueço disso, porque Evaí, centroavante antigo, Palmeiras, sim, Vasco e vários outros times. Evaí, começo do jogo lá no Morumbi, Copa do Brasil, Evaí falou comigo, eu ajeitei a bola, era uma bola lateral, mas eu tinha o costume de chutar dali também, na época estava bem confiante, batia bem na bola. A hora que eu ajeitei a bola, Evaí gritou comigo, não bate direto, você está frio ainda. Eu bati e deu zebra, foi uma lesão gravíssima. Aí veio Dedê. Dedê foi um lateral que destacou muito no Atlético, fiquei 5 meses parado, quase fui dispensado por Leão. Leão, na época o treinador nosso era o Eduardo Morim. Leão assumiu e o Leão me viu correndo ao redor do campo, já com 4 meses já de recuperação, mas a lesão foi muito grave. Foi uma ruptura quase que total na inserção do osso, desse músculo do chute, né? Eu corria mancando, eu tinha dificuldade até para correr, e Leão perguntou até se eu era jogador. Se eu era jogador do clube, correndo daquele jeito. Caramba! Aí o pessoal contou para ele, no caso, minha história, e recuperei. Com 5 meses eu voltei a jogar, muito tempo depois, numa partida contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, mas aí o Dedê já tinha firmado como titular, aí destacando. Dedê foi bola de prata, foi eleito pela CBF o lateral, a seleção da CBF, no Brasileiro de 97, e em 98 o Dedê foi vendido para o Borussia Dortmund, eu assumi a posição de titular. Aí vem a coisa de maturidade, aí entrou o esporte na história. O que acontece? Eu, desde que eu cheguei no Atlético, assim, eu sempre fui elogiado, era a torcida sempre elogiando, bacana, mesmo depois que eu machuquei, eu voltei, as partidas que eu entrava, eu ia muito bem. Nesse ano de 98, eu caí de produção, joguei umas partidas ruins, a torcida pegou no meu pé. Aí, eu assustei, né, cara? Aí o bicho pegou, que a torcida do Atlético, cara, 70, 80 mil pessoas. Se ela virar pro teu lado contra, cara, é complicado. E a gente teve uma temporada bem, bem complicada no começo. Depois a gente deu uma arrancada 15, 16 jogos invictos.
Só que a gente não conseguiu classificar entre os 8. A gente perdeu a vaga na última rodada para Ponte Preta. A gente precisava de uma vitória simples, empatou o jogo e perdendo a vaga. O Cruzeiro entrou na vaga. Pensa na coisa dessa. Confusão que deu aqui. Em 98, eu lembro, o Cruzeiro acabou sendo vice do Corinthians. Acabou sendo vice pro Corinthians. O Sport, tem até te mostrar aqui. Foi quinto aquele ano e perdeu o Santos, foi o quarto. O Sport, essa camisa aqui, ó. Essa camisa aqui. 98, isso. 98, ela foi trocada no jogo. Se você como conhece muito, você descobrir quem era, eu não sei quem era o jogador. Camisa 4. Na época, o Sport jogava com o lateral direito com a 4 e o esquerdo com a 3. O lateral direito, em 98, era russo. Não tá do russo. Que é russo que jogou nesse jogo. Russo trocou a camisa com você, então. Russo fez o pênalti nesse jogo. Ele puxou o Marques e fez o pênalti, acabou 1-0 pro Atlético. Gol de Valdir, né? Bigode? Gol de Valdir Bigode, verdade. Mas então, acabou a temporada, o Atlético estava meio confuso, salário atrasado, confusão, torcida pegando o pé de alguns jogadores, eu era um deles. Apareceu proposta do Internacional de Porto Alegre e do Sport Recife. Aí, na época, o Internacional estava parecido com o Atlético. Muita cobrança, uma confusão, e o Sport estava todo organizado, time forte. E veio do 98, um 98 muito bom do Sport. Então, era o time que na época, hoje infelizmente não, mas assim, na época chamava, né? Não, tinha um time forte, o Sport. Quando o Sport jogou com a gente no Mineirão, o Sport já estava classificado. Sim. Quer dizer, estava com uma equipe muito boa. E aí teve a questão das informações também. O Juninho Petrolina estava no Atlético. O Juninho Petrolina estava falando muito bem, né, do time do Sport. E foi, na época, alguns jogadores tinham saído do Atlético para o Sport. Foi Gutenberg, Leandro Tavares e o próprio Juninho. Juninho Rodrigues. Isso. Juninho Rodrigues. Lateral. Foi uma negociação envolvendo a ida de Juninho Petrolina para lá, se eu não me engano. Juninho Petrolina, justamente. Aí o Zé Antônio, o diretor do Sport, me ligou. Eu estava nessa de Inter e tal, aí ele falou, moço, vem para cá, que aqui você vai gostar, aqui o time é bom, tá organizado, não mexe com o Inter, não. Já me convenceu na conversa lá, eu já estava meio que... Aí acertei, no final do ano, já acertei, apresentei no Sport em 99, comecei muito bem... o campeonato aí, estava um pouco confuso o campeonato, foram 3 turnos, né, cara? Foram jogos demais. 3 turnos, na verdade, ganhou 2 e Santa ganhou. Isso. Fiz o primeiro turno muito bem, caí um pouco de produção. Perdi a posição para Juninho Rodrigues no segundo turno, recuperei no segundo turno ainda, disputei o terceiro turno todo e a gente foi graciado no final com o título. Um ano muito bacana, né? Aproveitar e dar um beijo para a Letícia, um beijo para a Camila, são minhas filhas, para a Giovana até Montes Claros. Minhas filhas estão em Araçuaí, Letícia, que é minha esposa, e Camila, elas estão em Araçuaí, aqui próximo, estão assistindo a live de lá. Na época a Camila não tinha nascido, era Giovana e Letícia, a gente morava, e a menina chamada Tonha morava com a gente morava ali em Boa Viagem, foi um ano espetacular para a gente ali, muito bom, muito bom. Saudades dessa época, muito bem recebido. Na verdade, eu te confesso que eu fui para o esporte na época meio que querendo sair da confusão do Atlético. Sim. Mas chegando no esporte, eu fui ver a grandeza. Eu fui ver toda a situação. Porque eu estava naquela de campeonato pernambucano, não estava dando muito valor, eu estava pensando já no brasileiro, pelo esporte. Sim. Fazer um bom brasileiro. Mas quando eu cheguei e vi o clima do campeonato pernambucano, porque eu tinha a ideia de que o esporte estava muito grande. Náutico e Santa Cruz, praticamente aqui em Minas, você não ouvia falar nada. Você só ouvia falar de esporte, que eu estava na Série A na época. E chegando, eu lembro que até um repórter até chamou minha atenção, porque numa entrevista ele falando comigo, não, e você está na expectativa dos clássicos, não sei o que, o campeonato falando e tal. Eu falei, mas aqui o esporte está dominando. Aí ele falou, não é assim não. Eu fiquei até meio... Mas depois eu fui ver que realmente, independente da situação que está na Santa Cruz, a rivalidade é muito grande, né, cara? Muito grande. O Santa Cruz investiu, né? E naquele ano, 99, teve um Santa Sport no Arruda, no primeiro turno,
que divulgaram 70 mil, mas até hoje o pessoal acha que tinha mais gente. Não, eu vou falar desse jogo. Esse jogo foi uma loucura. Esse jogo foi uma loucura. Eu fui ver a importância da coisa. Foi o seguinte: a mobilização da diretoria do esporte em torno desse tetracampeonato, você não acredita. Foi uma coisa de louco, né? Investiu, além do time ser muito forte, o time do esporte tinha 3 times. Tinha gente que ficava de fora do coletivo que era titular em qualquer time do Brasil. O Santa Cruz, com isso aí, investiu bastante. Trouxe o Mandosa, Mancuso, Paulinho McLaren, Eleomar Zagueiro, Luiz Carlos. O Náutico tinha Adriano. Adriano jogou muito nesse campeonato. Depois ele jogou brasileiro desse ano no próprio Atlético Mineiro. Pelo Atlético, teve um Atlético, isso. Foi vice-campeão e depois foi para o esporte. Isso, 2000 aqui. Ele jogava muito bola. Aí que eu fui ver a grandeza desse campeonato, que foi uma coisa de louco. Esse primeiro jogo que você está falando aí foi uma coisa impressionante no Arruda. Foi uma coisa impressionante, porque o ônibus para chegar no estádio, com os batedores da polícia, a gente teve que passar no mar de torcedor de Santa Cruz. Foi assustador, cara. A gente devia estar mais de 500 metros do Arruda ainda, e a gente estava abrindo caminho no meio da torcida, com o policiamento. E aí, quando a gente chegou no estádio, a gente, na hora que a gente estava entrando para o aquecimento, eles mandaram a gente voltar eles mandaram a gente voltar para os vestiários, porque tinha gente sendo esmagada nas muretas lá. Porque já tinha lotado o estádio, a torcida do Santa Cruz invadiu um dos portões lá e entrou mais de 20 mil pessoas. O cálculo na época que eles estavam falando era coisa de 80 a 100 mil pessoas no e a polícia teve que dispersar mais de 20 mil torcedores para lá de fora. Aí, para mim, esse jogo, talvez, eu joguei pelo Atlético com 90 mil pagantes, 80 mil pagantes, 70 mil pagantes. Eu acho que de público, eu acho que tinha mais de 100 mil pessoas na Arruda. Na época, os especialistas lá falaram sobre isso, em Pernambuco, pela situação que ficou, foi coisa de louco. Foi perigoso, mas assim, passou, não teve nada mais grave, foi bonito, cara, foi bacana. Esse jogo, há pouco tempo, a gente criou o grupo o pessoal criou o grupo do esporte, 99, agora, recente, e Irani acabou, acho que foi Irani jogou sobre esse jogo lá, eu vi a matéria desse jogo, muito bacana. Legal demais. Quem tem a matéria desse jogo é Carlos do História do Leão, que é um parceiro nosso. Ele até, eu acho que entrou em contato com você, ele faz muitos vídeos, ele pega umas imagens e tal. A matéria desse jogo, de 99, tem muito questionamento sobre isso, né? Sobre a capacidade do estádio, que divulgava um público, mas na prática tinha outro. Tem as cenas, né, de pessoas sendo esmagadas e tal. Realmente, não teve tanta coisa mais grave, mas chamou muita atenção mesmo, pela quantidade de gente, que dava para ver que não cabia aquela quantidade de gente. Não cabia. Ficou torcedor do esporte, torcedor do Santa Cruz. E o Santa tinha feito aqueles investimentos. Nildo falou, quando a gente trouxe Nildo aqui, ele falou que o Santa, aquele ano, tinha até propaganda na televisão, chamando o público, que contratou Mancuso, Paulinho McLaren, Almandóide, que era argentino também, esses caras todos. E esse jogo foi a estreia de Mancuso. Foi, verdade. Até brinco nesse jogo, foi Saulo, lateral direito. Saulo é bruto, ali era bruto, cara, deixa eu brincar com ele. Saulo, ele driblou o Mancuso e o Mancuso segurou fazendo a falta e ele arrastou o Mancuso, cara. Ele estava arrastando o Mancuso no chão correndo, não queria parar, cara. E tem uma caneta que ele toma de Leonardo, né, nesse jogo aí também, que é inesquecível. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando de 99, desse time campeão, tem um jogador, Nildo também é um jogador icônico, mas assim, Leonardo, até porque nos deixou muito cedo, né, infelizmente, ainda era muito, muito novo, tinha pouco passado dos 40 anos, e foi, assim, um dos maiores, se não o maior jogador da história do esporte, 9 títulos, mais de 130 gols. Como foi jogado lá de Leonardo? Cara, o Leonardo era fantástico, cara. Tirando a humildade, que ele era da simplicidade, você vê Leonardo saindo da Ilha do Retiro, lá, você não sabia que era, nem parecia que era o ídolo do esporte, né? De tão simples que ele era. E como atleta, como jogador, Leonardo apareceu muito pouco. Leonardo era veio para a Europa.
ele tinha potencial para ter destacado na Europa, para ter ido embora para lá, e não desmerecendo a passagem dele para o Vasco, se eu não me engano, Palmeiras ou Corinthians, ele teve no Cruzeiro também. Ele passou rapidamente por Palmeiras e Corinthians também. Isso. A qualidade dele era uma coisa absurda. Ele tinha muita força, muita velocidade, inteligente, habilidoso, chutava que nem um cavalo. Aquela época ele estava fazendo gol, tipo assim, você vendo, ele parecia que era fácil. Todo jogo, Leonardo, gol do Leonardo. Você pegar o histórico O 99. artilheiro do Pernambucano 99, o artilheiro foi ele. Fazia gol em todo jogo, todo jogo. Eu tenho até uma história interessante dele, assim, que foi porque a torcida do esporte é fantástico também, né? A torcida do esporte alguns clubes aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar a torcida do Vasco, a torcida do Atlético, é uma loucura. O Curitiba, que é pouco falado, uma torcida muito fanática também, eu tive a oportunidade de jogar lá, do esporte, fantástica. O próprio Santa Cruz, do Náutico um pouco menor, mas também é uma torcida fanática também. Fantástico a torcida do esporte. Eu teve uma passagemzinha que eu fiquei um pouco chateado com a torcida na época, mas foi manipulação de imprensa. Que na verdade, por exemplo, a torcida do esporte, em alguns jogos, na ilha não, mas em alguns jogos fora, o torcedor começou a pegar um pouco no meu pé no final do começo do segundo turno, que é normal, cair de rendimento, torcida, time grande é assim, absolutamente normal. Depois recuperei, foi bacana demais ter sido campeão. Uma passagemzinha na Copa do Brasil, cara. Assim, eu achei a coisa muito, muito estranha, assim, mas depois eu fui entender que é coisa de torcedor, paixão do torcedor, principalmente quando é manipulado por informações erradas de imprensa, né? Foi a gente jogou contra o Guarani pela Copa do Brasil, a gente empatou lá em São Paulo, se eu não me engano, 0-0, e na volta, no jogo da ilha, cara, foi um massacre. O time nosso era muito bom, cara. O jogo na ilha, a gente sempre dominava o adversário. Podia até não ganhar os jogos, mas dominava o adversário, tinha muita qualidade. A gente dominou o Guarani totalmente, fez 1-0, teve a oportunidade de fazer 2-0 com o Leonardo, e ele perdeu o pênalti. E no final do jogo, Gilson Batata fez o gol de cabeça, e o gol fora. Empatou o jogo, 1-1. Cara, a gente controlou o jogo todo, teve chance de fazer mais gols, teve a chance no pênalti, e no final do jogo, no escanteio, o Guarani quase não teve, praticamente não chegou no nosso gol. Gol de cabeça de Gilson Batata, 1-1, acaba o jogo. Se não me falha a memória, era um cara que tinha muita influência na rádio em Pernambuco. Ralph de Carvalho, se eu não me engano. Ralph de Carvalho. Ralph trabalha por aqui até hoje. Até hoje, né? Cara, a notícia que chegou no vestiário pra gente, de diretores, chegou que falou que Ralph de Carvalho soltou um comentário falando que que Leonardo não estava querendo jogar mais, que Leonardo foi incomodado porque o Wilson Gotardo tinha chegado e estava ganhando um salário maior que o dele. Olha o comentário. Pensa uma coisa dessa. E aí é assustador porque o Leonardo, cara... Tá, e logo datado, né? Que era um dos que estava mais... Não estava nem aí para isso. Leonardo Gotardo era outro cara sensacional. Gotardo era um cara de grupo que chegou experiente, cara super profissional, cara simples. E Leonardo, cara, Leonardo, todo mundo adorava Leonardo, cara. Igual eu falei, Leonardo era o ídolo do time, craque, resolvia os jogos pra gente, e não tinha vaidade nenhuma. A vaidade que eu falo de craque, essa coisa, não tinha. Então todo mundo adorava Leonardo. O cara me solta uma dessa e o torcedor foi pra porta do vestiário querendo pegar Leonardo. Putz. A Leonardo teve que sair. Essa parte eu fiquei muito chateado no dia, porque tipo assim, talvez os jogadores não pensam muito aí com essas coisas, mas eu olho muito esses detalhes. Foi, se eu não me engano, Vanderson, diretor? Vanderson chegou no vestiário e chamou o Leonardo, saiu com o Leonardo, passou por dentro do campo para sair pela sala de diretoria do outro lado. Eu achei isso um desaforo, cara. Eu olhei isso ali e falei, não, mas não pode. O Leonardo é o craque desse time, cara, o melhor jogador desse time aqui, cara. Por causa de um jogo, aí eu pensei pro Enem, eu falei, não, ele tem que sair ali, cara. Não, a gente sai junto com ele, não tem essa não.
Não, mas aí eu falei, não, tem que evitar confusão, a torcida está nervosa, o time foi eliminado, aquela coisa toda. Mas depois isso aí passou. Depois eu fui ver que é coisa do torcedor. Quer dizer, nos outros jogos o Leonardo já desandou a fazer gol de novo Sim, e sim. o cara é sensacional. Nesse jogo tem uma história. Você pediu uma história engraçada, nesse jogo tem uma história engraçada. Uma Conta, por história muito favor. bacana. Então, cara, a Ilha do Retiro, para quem não conhece, eu também não conhecia. Na televisão, que você assiste jogos, você só vê o estádio da Ilha do Retiro. Mas ali, a Ilha do Retiro é um clube, cara. O estádio está dentro de um clube. Ali é a cidade do esporte, né, cara? É muito bacana ali. Então, e a gente deixava os carros na lateral na lateral, lá na entrada do vestiário, ou próximo da concentração que tem de frente às quadras de tênis, que eu não sei se é do mesmo formato ainda. Tem uma concentração. Ainda tem lá as quadras de tênis. Isso. A concentração do profissional ficava, acho que de frente às quadras de tênis. Né? Aí a gente saía do vestiário, ou pegava o carro na frente lá do campo, naquele campo de treinamento que tinha ali, ou pegava lá na porta da concentração. O que acontece? Nesse dia, felizmente, fomos eliminados, a torcida ficou revoltada. Aí, no vestiário ainda, Irani já conhecia bem, né? Toda a situação. Irani chegou, passou perto de mim e falou assim: Ei, Vitão, bora sair logo pegar o carro e dar linha. Na hora que eu precisar chegar ali, deixa eu pegar, cara. Não vai dar pra sair, não. Eu falei, Irani, não vou não, cara. Vou esperar o pessoal aqui saindo e tal. Irani falou, não, bora, moço, porque depois vai ter que esperar a polícia chegar. Eu conheço isso aqui. Aí foi Irani e Saulo. Beleza, saíram, foram embora. Mas não deu nem 2 minutos que eles saíram, a torcida já estava cantando a porta do vestiário. Um vai morrer, outra coisa. Aí eu fiquei lá dentro do vestiário intrigado, né? Aí chegou os diretores, chegou o policiamento lá dentro do vestiário, falou, a gente tem que esperar um pouco, precisa acalmar, a gente vai conversando com eles lá, ele vai pedindo para ir embora, tal, aquela coisa, mas vocês ficam um pouco aqui no vestiário. Aí eu tô assim, eu tô sentado lá junto dos jogadores, tô pensando aqui, e Dani Sal? O que esses caras fizeram, cara? Não deu tempo de fazer o carro. Aí quando evacuou, a polícia conseguiu mandar o pessoal embora, tudo, ficou tranquilo, a gente saiu. Eu olho de frente, tá o golzinho do Irani, encostado no mesmo lugar. Não saiu. Eu falei, o que aconteceu, cara? Aí parei, conversei com o pessoal, a gente chega lá no carro, tá Irani e Saulo deitado debaixo do banco do carro, cara. Aí Irani vai contar, ele entrou no carro, quando ele fechou a porta, a torcida chegou. Eles deitaram e falou para os torcedores ficaram todos escorados ao redor do carro, sentaram no coisa do carro, ficou todo mundo torcedor lá e os dois deitados e falando que Saulo rindo, Irani mandando ele parar de rir, porque se descobrisse que eles estavam lá dentro, ia quebrar o carro dele, né? Aí isso aí foi uma comédia na época, né? Porque o malandrão, Irani que foi o malandrão, mas foi muito bacana. São histórias, né? Vamos falar, provavelmente, a melhor de todas, que é a conquista do título, que o esporte tinha sido tri algumas vezes ao longo da história, mas nunca tinha sido tetra. Existia essa aura, né, de, pô, será que vai mais uma vez, não chega no tetra e tal. Em 99, o esporte chegou nesse tetra, inclusive o gol do título foi de Leonardo, jogo da Ilha contra o Santa. Mas o primeiro gol, que tem a sua participação decisiva, o gol de Nildo, que você dá aquela enfiada, né? Que, verdade. Aquela jogada que pega o zagueiro voltando e Nildo entrando, né? Que até pediram impedimento, mas o passe foi preciso e Nildo entendeu bem você, né? Na verdade, foi um passe, igual você falou, eu entrei por dentro, caiu na minha perna direita a dificuldade, mas o movimento de Nildo atravessando, eu consegui com a esquerda ainda fazer o passe. Esse passe só funcionaria com o Nildo, ou o Leonardo, porque tem que ser um jogador de velocidade. Essa impressão do impedimento aí que tiveram, justamente pela velocidade do Nildo. Quer dizer, Nildo passou em velocidade, quer dizer, estava voando também nessa época, e fez a jogada do gol. Lembro muito bem. Tem algumas assistências durante o campeonato, você, mesmo às vezes errando passe, Leonardo e Nildo, eles corrigiam para você, porque a velocidade era absurda, né, cara? Os caras eram fantásticos, né? E como foi a sensação daquela ilha lotada, assim, anos 90, ilha lotada é redundante, né?
Difícil. Era normal. Até jogo contra time do interior, no Tudo começo cheio, cara. mesmo assim era 20 mil, era 30 mil. Esses clássicos, na Todo época jogo. não tinha Todo limitação jogo. ainda. Hoje tem a limitação, só pode 27, 28 no máximo. Mas nessa época botava 40 nos clássicos sempre. E nessa final aí, não joguei uma partida sequer de Pernambucano, às vezes com equipes de menor expressão, não joguei uma partida sequer com estádio vazio, com pouca gente. Todas as partidas a torcida estava presente, era casa cheia todo jogo. É fantástico. E a final foi muito importante porque talvez ganhar um Pernambucano para o esporte é uma coisa natural, uma coisa normal. Pela grandeza do esporte, só olhar o número de títulos, mas esse título foi muito especial. A diretoria colocou isso para a gente na época. Era questão de honra para eles. Tinha aquela coisa de nunca ter sido tetracampeão. Aí, se eu não me engano, o Santa Cruz já tinha sido hexa. O Náutico hexa e o Santa penta. Isso, o Náutico hexa e o Santa penta. Então, para eles era questão de honra. Tanto é que foi colocado para a gente, tipo assim, o que tem de importante para a gente esse ano é o estadual, não é para deixar escapar essa oportunidade. Vocês têm que fazer história aqui. A gente vai dar todo o respaldo, vai dar todo o apoio financeiro, logística, tudo, e na verdade isso aconteceu. Porque a gente ficava... Poucos jogos a gente ficou hospedado na ilha, que já era confortável, tá? Mas era sempre levando a gente para os melhores hotéis, era a diretoria sempre junto, acompanhando, toda a premiação, tudo certinho. Já no brasileiro não aconteceu isso. O brasileiro ficou meio disperso, ficou meio... você vê como que são as coisas, o tamanho e tem uma curiosidade sobre esse ano, que você falou aí, tem muito a ver também, de o Pernambucano ser a prioridade. Porque tinha na época de 99, o rebaixamento era uma média de pontos de 98 com 99. E como o Sport 98 tinha ido muito bem, em 99, mesmo com a campanha ruim, que acabou sendo uma campanha ruim, não cairia, né? Então, por isso que as atenções eram do Pernambucano em 99. É verdade. Isso foi colocado para a gente. E o Sport já tinha uma equipe, já tinha uma base forte e se reforçou muito. Cara, te falar, eu vou lembrar aqui de alguns jogadores, não dá para lembrar, o plantel era muito grande nessa época e de muita qualidade. Mas só para você ver o nível do time. Na zaga, a gente tinha Sandro Brum, a gente tinha Márcio Goiano, Márcio Panturrilha, que a gente chamava, que hoje é treinador. A gente tinha o Wilson Gotardo, que também jogava de volante. Tinha Erlon, e que teve poucas oportunidades. Marcelão, que vinha subindo do Júnior. Eu não lembro de outros. Lateral direito tinha Saulo Chepo, Gondurem. Grande figura. Chepo, figuraça. Conversei com ele esses dias. Esses dias ele fez uma ligação uma chamada de vídeo lá de Nova York. Então, na lateral esquerda, tinha eu e o Juninho Rodrigues. Os dois tinham vindo do Atlético, né? Do Atlético, isso. No segundo semestre chegou o Edson Miolo, retornando. Aí você tinha no meio, olha o meio de campo, cara. Você tinha Sangalete, você tinha Eleomar, você tinha Dário, você tinha Gutenberg, Gotardo estava fazendo essa meia. Tinha alguns jogadores, igual Lico subindo do Júnior, que quase não teve oportunidade, que tinha qualidade. Você tinha Márcio Alan, que quase não teve oportunidade também, que era muito bom jogador. Aí, um pouco mais ofensivo, você tinha o Wallace, você tinha Leandro Tavares, Leandro Canhotinho, você tinha Nildo. Quem mais nessa brincadeira aí? Tinha muito jogador, cara. Muito jogador. No ataque você tinha Cris, Leonardo, Juninho Petrolina, Irani, depois chegou Chiquinho, depois chegou... Nossa, é muito jogador, cara. Tinha muita qualidade. E nesse Pernambucano em especial, Nildo e Leonardo voaram, né? Não, ali foi um ponto de desequilíbrio, né? Tinha uma base boa, um time bem estruturado e os dois estavam brincando, né, cara? Se você pegar os gols decisivos aí em quase todos os jogos, tinha participação direta dos dois, né? Um fazendo gol ou dando passe para gol. Fantástico, fantástico ela faz os dois. Muita qualidade, cara. Muita qualidade. Foi um dos melhores times que eu já joguei. Fala um pouco sobre a sensação daquela conquista que, assim, houve essa cobrança da diretoria, tinha cobrança da torcida, o alívio de ter conquistado, e naquela época tinha invasão, né? A torcida invadiu o campo, todo mundo se abraçando, pegando a camisa, a chuteira, né? Conta como foi essa festa.
Ah, cara, foi loucura, foi loucura. A gente tinha muita confiança no título, cara. Apesar da cobrança da pressão, a gente tinha muita confiança no nosso time, cara. A gente tinha um time muito, muito bem estruturado em campo. Tinha muita qualidade. As peças que entravam tinham muita qualidade. O Santa Cruz estava com um time bom. Estava com um time bom, mas na verdade ele sofreu muito para jogar. O Santa, nesse ano aí, subiu da Série B para a Série A. Nesse ano aí. Isso, Com esse time aí. verdade, verdade. O Náutico também tinha um time competitivo, um time bom. Mas, assim, eles sofriam muito para jogar com a gente. A gente percebia isso em campo. Eles jogavam naquela coisa da rivalidade, da camisa. Mas o esporte sobrava. O time era muito forte. E a final ali, jogo difícil, 2-1, mas, assim, em momento algum a gente se sentiu ameaçado. A gente tinha um controle da partida. A gente tinha um time muito seguro, muito organizado. Isso é muito importante. Não houve aquele desespero pelo resultado. O fator casa, no caso para a gente ali, funcionava de forma muito positiva. A torcida, nesse momento, não existia cobrança nenhuma. A torcida fazia festa, na verdade, só para a gente. Quer dizer, a torcida também confiava muito no potencial do elenco, do time que estava jogando. E no final, quando encerrou, fechou ali, a gente tinha uma ideia de fazer uma volta olímpica, tinha combinado alguma coisa. Cara, a torcida entrou, foi uma loucura, cara. Eu fui um dos pirracentos que eu achei desaforo. Falei assim, o pessoal correu, né? Só falou, não, eu quero guardar a camisa do título, o pessoal vai arrancar tudo da gente. Entrou aquela multidão, aí Dário, estava saindo, Dário voltou, Dário falou, não, eu quero festa, vambora. Aí foi o Dário, quando o Blue pegou a taça no meio da descida, cara. Foi show, cara, foi fantástico aquilo ali, cara, foi bacana demais. E esse título, para mim, ele é muito especial, porque foi o primeiro título que eu vi no estádio. Eu tinha 8 anos na época. Foi o primeiro que eu vi no estádio. Então, assim, sempre que eu chamo algum jogador que ganhou esse título em 99, semana passada, Sandro Blum veio aqui, né? Nildo já veio também. Então, sempre é um prazer para mim entrevistar o cara que eu comemorei, sabe? Você tava lá comemorando. Que bacana. Eu não entrei em campo, né? Porque eu era novinho, né? Meu pai tinha muito cuidado na época também, eu tinha 8 anos. Mas eu acompanhei tudo, né? Fiquei lá em cima, vendo a festa toda. Então, é muito especial para mim, por isso, esse título, sabe? Porque foi o primeiro que eu vi. Depois eu vi outros, né? Mas assim, o primeiro você nunca esquece, né? Ah, não, show, show. Então, o que eu comentei, tipo assim, que foi uma passagem discreta, porque eu tinha uma expectativa com esse time, que eu achava o time sensacional, o time nosso, e chegando mais jogadores, chegou Reinaldo, chegou Pitarelli, tinha Bosco no gol, Bosco, Albérico e... Bosco, Albérico, terceiro goleiro... Na final entrou na base, que era Dida, hein? Ele entrou na final, né? Ele entrou na final porque Bosco já estava machucado, aí na final o Albérico se machucou, aí Dida entrou ainda no finalzinho. Aí. É verdade, o Dida. Eu parecia muito com o Dida, veterano. Você tinha ainda Rosivaldo subindo da base, que era muito bom jogador. Tinha outro hondurenho que veio com shape, que era Velasco. Lá em Honduras ele meteu muito gol, mas aqui ele não fez nenhum gol. Não deu certo. Ele chegou e machucou, cara. E depois não conseguiu jogar. Lembrando, tinha Erlon na zaga também. Tava lembrando de Erlon. Erlon também como zagueiro também na época. Jorge Ramos, atacante, jogou pouco, teve poucas oportunidades. Careca, lembro. Jorge Ramos, hoje tem jogo do Sport contra o Santos. O filho de Jorge Ramos é o Caio Jorge, está destacando no Santos, cara. Foi campeão mundial, sub-17, fazendo gol. Sim. Moleque é o fino da bola, cara. Jogava muito mais que Jorge Ramos. Muito, muito bom. Então, aí no Brasileiro praticamente não joguei. Chegou Edson com o Juninho, ficou os 3. Eu comecei jogando contra o Vasco, depois saí. Aí ficou aquele negócio do empréstimo, quer retornar para o Atlético. Aí mudou o treinador, saiu o Fito Neves, entrou o Ricardo Gomes. Não. Quando eu pensei em jogar com o Ricardo Gomes... 99, o Sport mudou muito o treinador. Júlio César Leal caiu ainda no Pernambucano, chegou Fito Neves. Isso. Aí no Brasileiro ainda veio o Ricardo Gomes e terminou o ano com o Givanildo. Foram 4 anos no ano. Verdade. Isso, Givanildo também. Fala sobre essa sua saída, porque você realmente, em 99, você jogou o Pernambucano. Você era do time base, do campeão pernambucano, mas aí no Brasileiro você começou ali contra o Vasco, aquele 0-0,
e depois não jogou. Aí eu não lembro na época se você voltou pro Atlético, ou se foi lesão, ou se você já saiu ali. Conta como foi esse continuação 99, como foi sua saída também, emendando, né? Na verdade, ocorreu foi o seguinte, começou o Brasileiro, um empate nosso contra o Vasco na Ilha do Retiro. Fui bem no jogo, joguei muito bem a partida, já tinha recuperado legal, já estava jogando bem. E na partida seguinte, na época achei até um pouco estranho, sem ser informado de nada, a Fito Nery já entrou com o Edson Miolo. O Edson tinha acabado de chegar, e aí eu já colocou o Edson direto no outro jogo. E na sequência eu tive uma lesão muscular, treinando, aí já fiquei meio que afastado. Aí ficou treinando Edson jogando, o Juninho Rodrigues na reserva. E quando eu voltei, acabei ficando treinando de volante com o Givanildo. E aí já estava aquela história que eu ia voltar para o Atlético, quer dizer, era empréstimo, já fiquei meio que fora dos planos, assim, por um acaso. Aí acabou não jogando mais, fiquei participando do grupo lá, treinando, fantástico. E até para treinar, como eu falei, era difícil, um grupo ali, tinha que ficar muito jogador bom de fora do treino. Que chegou Chiquinho, chegou Reinaldo de São Paulo, eu não lembro, tinha muito, o plantel era muito grande, muito qualificado, eu não lembro dos outros jogadores. Não. Chegou um volante também do interior paulista, Emerson, que jogou bem também. Emerson. Emerson acho que teve até passagem no Atlético também. É verdade. Aí agora, adiantando que assim, o foco era o esporte, claro, a gente conseguiu falar bem desse pernambucano. Eu queria que você falasse como foi que você decidiu parar aquela transição ali do finzinho da carreira e um pouco sobre sua vida hoje, né? Você está aí direto do seu local de trabalho, inclusive, né? Isso, verdade. Isso aqui é a logomarca da academia V6, é Vitor, camisa 6. Ficou a academia V6 Fitness, a gente está na academia de ginástica aqui. Eu estou no pavimento de cima aqui, onde a gente faz um treinamento funcional. Embaixo, aquela interrupção teve, que foi meu irmão querendo a chave aqui, ele que está lá embaixo agora na musculação. Então, cara, igual eu falei, minha carreira, eu vou falar rápido dessa parte das lesões. Fui muito marcado por lesões. Igual eu falei, no Vasco, tive uma lesão certo ponto grave, fiquei quase 3 meses parado, lesão muscular grave, deu a abertura para Felipe. No Atlético, uma lesão grave muscular, deu essa abertura para Dedê. Na saída do esporte, voltei para o Atlético, consegui pegar a posição de titular, a gente foi campeão mineiro, disputou a Libertadores, a gente foi eliminado pelo Corinthians nas quartas de final, tá? Aí naquele ano, pelo aquele Corinthians Palmeiras, Marcos defendeu o pênalti, então a gente foi eliminado, a gente empatou de 1-1 em casa, perdeu 2-1 no Morumbi. Nesse jogo no Morumbi eu fui sacado do time. Acabou meu contrato no meio do ano, apareceu uma proposta do Curitiba, eu não estava de titular, eu tinha perdido posição, fui para o Curitiba. Chegou no Curitiba, recuperei meu futebol, estava jogando muito bem, fazendo gols, moral com o torcedor, moral com a diretoria, estava tudo bacana. Na final das Suminas, a gente estava com uma equipe bacana, também tinha Newton. Newton jogou também no esporte, né? Newton foi campeão da Copa do Brasil em 2008. Isso, era Newton e Evaí o ataque do nosso time. A gente chegou na final da Copa Suminas contra o Cruzeiro, e na final da Copa Suminas eu tive uma lesão gravíssima. Essa aí foi a pior de todas. No final do primeiro tempo, aquele Luizão, zagueiro, que jogou na seleção, estava no Benfica, não sei se encerrou, se está no Benfica ainda. Ele adiantou uma bola para dar um chutão, eu estiquei a perna, tirei a bola, ele pisou na minha perna. Ele pisou, apoiou, ele é muito pesado, né, cara? É um zagueiro de 1,90 m, quase 90 quilos. Ele pisou com a perna de lado, eu tive uma ruptura do colateral, quase completo do colateral medial, mas lesão em algumas outras articulações. Tive que sair, quer dizer, saí de cadeira de roda do estágio, voltei para Curitiba, foram uns 6 meses tratando, voltei a jogar na Copa dos Campeões contra o São Paulo, fiz uma partida boa, mas já estava acabando meu contrato, voltei para o Atlético Mineiro, do Atlético Mineiro, na troca com o Cicinho, lateral, que também acho que teve no esporte. Cicinho jogou aqui em 2012 e comecinho em 2013, jogou bem aqui também. O Cicinho, ele veio do Botafogo de Ribeirão Preto para o Atlético Mineiro.
O Atlético tinha uma dívida de 300 mil reais na época com o Botafogo e Ribeirão, e o Botafogo estava na Série A do Brasileiro, tinha subido em 2001. E o Alexandre Calil me convenceu de ir para lá disputar o Brasileiro, porque eu não ia jogar com o Levi Coupe, já estava com o plantel fechado quando eu voltei, para mim não ficar parado. Mas eu já tinha acertado, na verdade, por essa temporada boa no Curitiba, o empresário do Enilton, ele chegou da Suíça. Ele chegou, se não me engano, do Lugano, da Suíça, para o Curitiba. E esse empresário perguntou se não tinha interesse de ir para o Lugano. Contrato de 3 anos, eu falei, cara, vou embora, na hora. Não fui imediatamente, porque o Atlético não me liberou. Eu tentei negociar a dívida do Atlético, ficar com passe. Escutei do Calil, que era patrimônio do clube, que eu não liberava ninguém desse jeito, que depois acertava, tinha que acertar comigo, que era para mim ir lá para o Botafogo. O empresário tinha falado comigo, vai para o Botafogo, disputa, começa a disputar o brasileiro que você está jogando, eu vou entrar com a liminar e você sai e vai embora para a Suíça e eu coloco você para jogar. Na primeira partida, cheguei, apresentei, primeiro jogo contra o Santos, Campeonato Brasileiro, Estado de Santa Cruz, lá do Botafogo, Russo, lateral direito. Foi no lance com o Russo, mas que não teve nada a ver com o Russo, ele não encostou na bola. Eu recebi uma bola em velocidade, ajeitei para fazer o cruzamento, o Russo veio dando um carrinho, eu dei o corte. O Russo passou direto. No que eu dei o corte, que eu apoiei o pé no gramado, eu senti o joelho, deu uma ruptura no joelho. Aí acabou o primeiro tempo, eu mancando, chegou no intervalo, Ernesto Palha, o treinador que tinha sido da seleção de base. Falei com ele que eu não tinha condição, que eu estava sentindo o joelho. No outro dia fez a ressonância, rompimento parcial do colateral medial, esse que me deixou lesionado por um bom tempo no Curitiba. Depois daí, cara, foi 1 ano e 6 meses tentando voltar e sentindo o joelho. Fazia a recuperação, fui pro Figueirense, não joguei, fazia a recuperação toda, quando eu batia na bola, tinha uma ruptura parcial. Aí foram, na verdade, exatamente 1 ano e 8 meses sem jogar. Aí o passe ainda preso ao Atlético, o Atlético me emprestou para o Vila Nova, de Nova Lima, para disputar o Campeonato Mineiro, para ver se eu conseguia jogar. Eu parei de tentar jogar, fiquei só tratando e reforçando a musculatura durante 6 meses. Aí eu parei de tudo. Voltei no Vila, coloquei na minha cabeça, não tenho lesão, vou treinar, vamos ver o que vai dar. Mas na ideia de quê? Sentiu alguma coisa para... Cara, não senti, consegui disputar o Mineiro, joguei, um pouco fora de forma, mas foi condicionando. Quando acabei o Mineiro, rompi o ligamento cruzado. E ligamento cruzado é complicado sempre, né? 1 ano parado, cara. 1 ano parado. Aí depois na verdade, praticamente se encerrou. Joguei por um tempo ainda, tive no Nacional de Manaus, consegui jogar bem lá, a gente disputando a Série C, foi eliminado nas quartas final pelo Remo, perdemos de 2-0 em casa, ganhamos 1-0 no Mangueirão, mas perdemos a vaga, o Remo foi campeão naquele ano. Aí foi para um time no Mato Grosso chamado Sene, para disputar a Série C também, era o time do Reverendo Moon lá, dos coreanos. Tinha uma turma boa, estava Esquerdinha de São Caetano, tinha mais alguns jogadores conhecidos lá. Pitarelli estava lá no gol. Acabei lesionando lá e revelando o Gil, lateral. Esse Gil que eu corri depois. E aí depois eu parei aqui em Montes Claros. Montes Claros montou uma equipe chamada Funorte, um time da faculdade, que chegou até a primeira divisão do Mineiro, a gente foi campeão da terceira, subiu da segunda para a primeira. Aí eu já tive que operar o joelho de novo, mais uma cirurgia. Aí eu desisti de vez. Eu estava com 35 anos, aí eu parei. Falei, não tem mais condição. Foi praticamente 8 anos jogando na base de injeção, na base de medicamento, com dores no joelho, sentindo lesão no joelho, aí não teve jeito. Aí eu encerrei. Mas bacana, a história foi boa demais. Sem frustração. Foi bacana. Eu vivi com intensidade tudo isso aí. Tem muita história para contar, bacana demais. Legal demais. Aproveitar os últimos 2 minutinhos aí para você falar só um pouco como está a vida hoje, porque justamente por isso você vai ter que sair, porque
porque tá na sua hora de voltar, né, pro batente aí. Tá, mas você como torcedor do esporte, eu vou te mostrar aqui, por exemplo, algumas historinhas básicas. Vou te mostrar uma camisa aqui que eu acho que você não conhece. Ah, Do esporte. mostra aí. Vamos ver. E aí a gente vai ver. Vou te contar a historinha dessa camisa. Não sei se você sabe da história dessa camisa. Olha essa camisa do esporte. Você viu algo parecido? Eu conheço essa, mas eu não tenho ela. Viu aí? Sei qual é. Uma historinha dessa camisa? Essa jamais foi usada pelo esporte. A torcida não deixou. Eu já vi, eu conheço. É porque lembra do Santa Cruz, né? Porque eles fizeram com um design parecido com o Santa Cruz. A Topper quis fazer por conta própria a camisa número 2. Essa camisa chegou quando o torcedor viu essa camisa exposta lá. Deu protesto, deu polêmica. Ficaram até ameaças. Quer dizer, não aceitou entrar com essa camisa. O esporte não jogou. Aí eles distribuíram, deram as camisas pra gente. As camisas chegaram a remessa dos jogadores. Essa não foi utilizada. Tem uma camisa, essa aqui era a número 3. Você deve lembrar dela? Não sei se você lembra dela. Essa eu tenho. Eu tenho uma delas. Essa tem, né? Então é o número que eu usava, o 3 na época, não era 6. Uhum. E uma camisa que eu achei interessante, é uma bobagem, mas que eu achei interessante que eu tenho guardado. Era tanto calor em Recife, que aí a gente brinca, eu, minha esposa, a gente não ligou chuveiro lá em Recife. A gente passou lá, essa coisa em Recife, negócio de junho, julho, negócio de inverno, isso não existiu aí em 99. Foi muito calor. E a gente foi fazer uma partida antes no Brasileiro ainda, eu não lembro que rodada, eu fui no banco em uma partida ainda contra o Paraná Clube. E aí pra gente foi mais interessante uma camisa de manga comprida do esporte, cara. Na época... Sim. Coisa isso rara. Parece bobagem. Isso parece, mas foi coisa rara isso aí, cara. Os jogadores ficaram surpresos, cara. Tinha jogador que jogava no esporte muito tempo e falou, cara, eu nunca vi uma camisa de manga comprida do esporte, cara. Então, tá guardada também na coleção. Dr. Éder, um abraço, Dr. Éder. Ele soltou uma aqui por acaso eu olhei o comentário aqui, ele falando de um jogo, quando eu estava no Juvenil da Portuguesa, na verdade, eu vim passar as férias aqui, e a gente foi fazer um jogo na cidade próxima aqui. Na verdade, ele confundiu, ele falou Cristália, mas chama Botumirim a cidade, e a gente foi em cima do caminhão. Foi uma loucura isso aí, cara. A gente viajou em cima do caminhão, voltou o caminhão sem freio na roda, a gente na carroceria, e ele estava lembrando disso aqui, me sacaneando aqui. Abraço, doutor Éder. Tonivaldo. Quem comentou aí foi Birubiru. Em breve estamos aí. Tô aí falando com o assessor de Birubiru para a gente marcar uma com ele também. Grande Biru. Ídolo do Corinthians, criado no esporte. Mas pode seguir aí. Beleza. Então, cara, doutor Éder tá entrando aí? Já falei, tá, doutor Éder? Já falei dessa façanha aí que você me pediu aí. Camila, beijo pra Camila, essa é minha filha, tá entrando era só, e ela não viveu essa história de futebol, ela é mais novinha. Só outra da história, ela não participou, a outra, a Giovana, participou. Então, hoje eu estou fazendo curso de educação física, eu tenho essa academia aqui em Grão-Mogol, minha esposa, ela é médica lá em Araçuaí, tá? Uma filha minha faz odonto em Montes Claros, a outra terminou o ensino médio agora, está se preparando para medicina, né, Camila? Está preparando lá. Então, eu estou fazendo curso de educação física, cara, tá na área, treinando certo agora, porque eu treinava muito errado antigamente, né? Treinava demais, agora eu estou treinando certo, estou me cuidando direitinho, tentando cuidar da população aqui de Grão-Mogol. O pessoal aí entrando aí, um abraço para todos de Grão-Mogol que estão entrando aí, que estão acompanhando a live aí. Nivaldo, bom demais, cara, bom demais essa resenha. Vou estar acompanhando a resenha que você faz com os outros jogadores. E aproveitando para mandar um abraço para todos os jogadores de esporte lá da turma 99, que está no grupo lá. Não dá para falar o nome de todo mundo, mas um abraço para todos. Hoje, 2-1 Esporte. O gol do Santos vai ser o Caio Jorge que vai fazer, para ele sair feliz também com o gol do filho dele, que é craque de bola, moleque. Já S mandou uma pergunta aqui na caixa de perguntas. Vou aproveitar, já que você tocou no assunto do esporte de hoje. Você acompanha o esporte hoje? Você sente que você torce ainda para o esporte ou ficou muito distante depois que parou? Cara, eu tenho um carinho muito grande pelo esporte. Algumas equipes, por exemplo, eu parei no Atlético Mineiro, eu acompanho muito. O Toquiminas, participo de grupos de torcedores do Atlético, tenho amizade com alguns jogadores ainda. O Vasco,
joguei pouco lá, mas tenho simpatia pelo Vasco, e o Sport eu acompanho, torço pelo Sport. Vamos dizer, eu abandonei um pouquinho o Sport na Série B, eu não tá fora, né? O Sim, Sport não é time, pelo amor de Deus, cara, o Sport não é time que está disputando Série B. E agora na Série A estou acompanhando, assisti o último jogo contra o Atlético Goianiense. O Sport jogou bem fora de casa, empatou, estava com uma mais em campo ali, deu uma pressão no final ainda. Tem um jogador aí Éder atleticano doente. Esse Éder, doutor Éder aí, é por conta do Éder Aleixo, antigo ponta esquerda do Atlético, né? Não foi colocado o nome dele. Éder então, jogou no esporte, no Pernambucano de 87. Não ficou pro brasileiro. É mesmo, eu não sabia não, cara. Isso. Tá, Éder é ídolo do atleticano aqui. Eu trabalhei com ele, no caso, como diretor. Ele como diretor do Atlético Mineiro, né? Então, eu ia falar do Patrick. Patrick está no esporte agora. Jogou Isso, muito bem no outro dia. Essa boa relação com o Atlético continua. Na sua época tinha aqui você, Leandro Tavares, Juninho Rodrigues e Gutenberg. E hoje a gente tem Patrick, Maidana, Bruninho. A boa relação continua. O Bruno foi também, na verdade. O Bruninho está no esporte também, né? Sim. O Bruninho é filho do Bruno, lateral, que jogou comigo no Atlético. O Bruno era o lateral direito na época que eu jogava. Era Bruno Mancini, que ficava, no caso, disputando posição. Aí tem um primo meu entrando aqui, perguntando, e o Cruzeiro? O Cruzeiro está na Série B, nós estamos papo aqui de Série A. Aproveitei para sacanear, né, cara? Deu brecha. O papo aqui é de time grande, pô, é de Série A. Mas então, cara, estou acompanhando o esporte, sim. Eu acho que o importante para o esporte agora é fazer uma campanha intermediária para estar na Série A, se firmar na Série A. Com certeza. E assim, pelo início de ano, muito ruim, eliminações seguidas em várias competições. O campeonato pernambucano foi terrível, né? Não, terrível. Foi o pior da história. O pernambucano foi terrível. A Copa do Brasil saiu na primeira fase. Enfim, foi um começo de ano muito ruim. A permanência na Série A vai ser um título, viu? Pelo início. Eu vou direcionar agora, eu vou direcionar uma pergunta para você que acompanha mais a fundo. Eu assisti esse jogo, eu assisti o jogo do Sport com o Ceará, na ilha. Me parece uma boa equipe. Não me parece uma equipe para o torcedor estar preocupado com o rebaixamento. Você que está acompanhando mais próximo, essa impressão que está passando aí está sendo um pouco precipitada a minha, ou você acha que a equipe está um pouco fraca a nível de Série A? O Sport, a gente considera, que acompanha mais de perto, que o time montado para esse ano é mais fraco do que o que subiu ano passado, da Série B para a Série A. Né? Porque a gente perdeu o Guilherme foi para o Oriente Médio, né? Aí tem também Charles foi para o Ceará, Ezequiel foi para o Japão. Esses jogadores eram importantes. Hernani caiu, estava numa fase muito boa. Aí se lesionou no fim do ano, voltou mal. Então, assim, o time deu uma queda grande. E as contratações, a maioria não encaixou. Então, pelas eliminações e pelo desempenho, realmente, contra o Ceará, você tem razão. Foi, para muita gente, o melhor jogo do Sport no ano, principalmente o primeiro tempo. Primeiro tempo, nem parecia o time que a gente está acostumado a ver aqui. Realmente. 3 gols em um tempo e jogando bem, né, dominando. Até o gol adversário foi o Sport que acabou entregando, né? Podia ter sido até 3-0 no primeiro tempo. Mas é verdade. Pelo encaixe do time que não está vindo, a gente está muito preocupado com a possibilidade de cair, né? Então, 45 pontos é a meta. Não, entendi. Então, tá torcendo. Esse começo do campeonato é muito importante, até para a confiança dos jogadores. Conseguir pontuar bem agora para pegar confiança, para não ficar naquela situação de desespero no final de campeonato. Pelo que você está falando... O Sport tem 2 seguidas na ilha agora, contra Santos e São Paulo. São 2 camisas fortes, mas são 2 times que têm momentos ruins, né? Então o Sport tem que aproveitar. Verdade. São 2 times que não se firmaram ainda no campeonato, tá montando, tá sendo cobrado também. Que na verdade está a maioria dos times, né, cara? A maioria dos times. O Atlético, que a gente está com uma expectativa muito grande, que é muito, assim, tá com dinheiro. Ontem perdeu do Botafogo, que para muita gente perde do Botafogo, como time que vai brigar na metade de baixo, né? É verdade. Não, isso aí foi uma ducha de água fria no torcedor, porque você sabe que todo jogo brasileiro é complicado, mas você assiste o jogo ao primeiro tempo, quase 70% de posse de bola do Atlético, quer dizer, aí você perdeu o jogo
time no final não conseguiu se arrumar, não conseguiu reagir, você já fica meio que, né? Então não tem aquela equipe, tirando aí, vamos colocar aí o Flamengo, que já tem uma base, que deve recuperar, porque a base é muito forte do Flamengo, né? Tá acima da média realmente. Não vejo um outro time muito distante um do outro, não. Então, acho que tá meio que o pensamento da torcida do Sport é mais ou menos isso. O time tá mal, não encaixou, mas tem muitos times na Série A que estão também cambaleando, né? Então, a gente pode ficar na frente de 4, né? Essa é a meta, ficar na frente de 4. Tá. Tem que ficar, cara. Tá louco, não pode. O Sport tem que firmar, pegar uma sequência aí, até para encorpar de novo na Série A, né? Porque na época, quando eu cheguei aí, tipo assim, a maioria dos times tinha medo de jogar na Ilha do Rio. O Sport, naquele período, passou 10 anos seguidos na Série A. 10 anos seguidos, né? E com boas equipes, com uma equipe forte, porque eu estava vendo a conversa com o Dudu, a equipe de 2000 foi muito forte, né? Foi muito forte a equipe de 2000. Manteve a base e reforçou. A gente tem a sensação, a gente tem a sensação que se Nildo não se machucasse, que Nildo estava no auge. Nildo jogou muito em 99, mas o auge dele foi 2000. 2000 ele tinha sido pré-convocado por Leão para a seleção, né? Só que ele se machucou exatamente na mesma semana. Nildo estava no auge ali. A gente acredita que se Nildo não se machucasse, ele se machucou no finzinho da primeira fase. Aí a gente foi pro mata-mata sem Nildo. A gente acredita que se Nildo tivesse, talvez a história fosse outra. Ele fazia a diferença, né, cara? Ele estava bem, estava melhor que no 99. 99 ele estava voando, estava sobrando. Cara, mas bacana. Eu tô acompanhando, vou torcer para que o Sport consiga fazer uma campanha decente aí. Meio da tabela para cima, né, cara? Tomara. É a torcida. Sem sofrimento esse ano, sem ficar ali embaixo sofrendo. É triste, realmente, ficar ali naquela expectativa ali de ganhar um jogo, torcendo para outro time. Não dá. Torcedor do Sport não merece isso, não. Com certeza. João Paulo na banca, tem folga no treino, não. João Paulo cara pedindo folga no treino. Tá pedindo desconto aí. Eu não sei se é para não tem folga, não. Porque tem uma forma de carrasco nos treinos aqui. Vamos lá. Pode terminar, então, aproveitando que já estouramos até o tempo que a gente combinou, para você voltar para suas atividades aí, que a academia é sua. E como diz o ditado, é o olho do dono que engorda a galinha, né? Então, verdade, cara. Bom trabalho para você e queria te agradecer muito pela participação. Sucesso sempre. Continue acompanhando o esporte aí. Nivaldo, foi um prazer. Vamos mantendo contato aí. Obrigado pela lembrança. Papo muito bom, muito agradável. Gostei de estar falando, relembrando essas histórias. Tem muita história, cara. Tem muita história. Foi um ano sensacional aí em Recife. Um abraço para vocês. Um abraço para a torcida do esporte. Essa é a camisa de 99. Essa é a camisa de 99, tá lembrado? Eu tô de olho nela aqui, cara. Tô de olho nela aqui. Eu vi aqui. Que essa é da época. Gigante, né? As camisas eram muito grandes, cara. Tem aquela muito grande. É um M que é mais do que G, né? Mas é um M. É verdade. Cara, foi muito bom mesmo. Um abraço pessoal de Gromogol aí, pra turma de Gromogol e região aí que entrou na live aí, dando a moral aí. Abraço pra todos aí. Tamo junto. Valdo, tamo junto acompanhando. Manda notícia aí. Vamos mantendo contato. Beleza? Com certeza. Até mais, cara. Com certeza. Um abraço. Sucesso, bom trabalho aí. Valeu. Obrigado.